Não, fique em paz, meu irmão. Meus queridos, nós estamos no horário, vamos começar. É, eu vou pedir ao seu Ederson, primeiro que entrou, a fazer uma oração, nos dirigir em oração ao Senhor, seu Ederson, dando graças a Ele por esse tempo e pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa ser edificado nesse tempo que nós vamos ter juntos aqui. Amém. 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 Meus irmãos, hoje a nossa aula, ela provavelmente vai ser até uma aula mais curta do que as demais que nós teremos. Hoje será mais uma aula de introdução para nós podermos entender o que é que nós vamos fazer durante estes nossos próximos meses juntos aqui. Eu enviei lá para vocês, acredito que todos viram a, o cronograma, pelo menos assim, se passaram o olho, não tem nada de demais ali não, mas só para poder falar com vocês o que eu já pedi no grupo aqui, para que olhem lá para aquelas datas que nós vamos ter e dentro do que estiver nas nossas mãos, vamos trabalhar para nos comprometermos o máximo possível com esse calendário, para que a gente possa conseguir terminar isso dentro do nosso cronograma. É lógico, eu já falei isso no grupo também, imprevistos acontecem e nós estamos flexíveis a isso. Eventualmente um irmão ou outro não vai poder, ou de repente uma questão do grupo a gente vai ter que desmarcar o dia, entende? Mas tanto quanto estiver conosco, vamos nos empenhar para manter essas datas e estarmos todos juntos no decorrer deste curso. Se Deus nos permitir, daqui quase um ano, nós vamos estar terminando este curso. Preste atenção, daqui quase um ano. Aí a gente fala assim, nossa, um ano! Quando nós chegarmos lá em junho do ano que vem, julho do ano que vem no máximo, em um ano, a gente vai estar pensando, nossa, já passou. E a esperança é trabalhar para que vocês, juntamente com os que já são, possam estar aptos para ser aquele tipo de liderança que o Senhor requer para cuidar dos interesses dele em benefício da igreja. Amém? Então, a data primeira para nosso encerramento aqui, se as coisas acontecerem em todas as datas que nós programamos, está marcada para o dia 11 de junho do ano que vem, quando eu espero que nessa data ou neste mês a gente possa fazer uma reunião presencial para nós fazermos o encerramento deste curso com um tempo de confraternização, e aí de repente a gente ajunta todas as nossas famílias para poder ter um tempo de bênçãos uns com os outros. Meus queridos, dito isso, hoje o que eu quero trabalhar com vocês é estabelecer a partir de dois textos bíblicos, o fundamento básico, o fundamento bíblico para o governo do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja dele, por meio da liderança humana, por meio da liderança de homens.
E isso precisa ser feito, é claro, à luz em obediência à palavra de Deus. Alguém tem algum crente aí com a Bíblia? Se tiver alguém aí, quem conseguir, é bom que vocês tragam, porque assim, eventualmente nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos e eu vou pedir os irmãos para estarem fazendo a leitura para nós. Então, quem encontrou aí, por favor, leia o texto bíblico para a gente, lá do livro de Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 ao 27. Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 ao 27. Isso, 13 ao 27. Exato. Pode sim. Por favor, seu Ederson. Seu Ederson, seu Ederson, só um minuto. Meus queridos, eu vou pedir para todos os outros, quando não estiverem falando, desligar o microfone de vocês, porque fica dando interferência. Inclusive eu, quando eu não estiver falando, eu vou desligar o meu microfone também. Combinado? Pode continuar, seu Ederson. Amém. Obrigado, seu Ederson. Obrigado, seu Ederson. Aí eu só vou pedir a gentileza do senhor lembrar de fechar o microfone do senhor também. Um acordo que a gente vai fazer aqui, à medida que a gente for discorrendo, sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, pode abrir o microfone e chamar, tá bom? Tem a opçãozinha aí de levantar a mão, mas às vezes eu posso não ver. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se quiser acrescentar, comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade para fazer isso. Combinado? Meus irmãos, esse é um texto clássico quando se trata sobre liderança na igreja, sobre liderança eclesiástica.
Quando a gente fala em liderança na igreja, a gente está muito mais acostumado com a figura do presbítero, né, com a figura dos diáconos liderando a igreja moderna. Mas eu quero usar esse texto para destacar é que a figura de homens liderando o povo de Deus é algo que existe desde a criação. Não só desde a criação do povo de Deus, que se inicia propriamente dito ali depois da saída do Egito, mas desde a criação, quando Deus criou Adão e o colocou como o líder, como o Senhor sobre a sua esposa e sobre toda a criação. Então, quando a gente olha para isso, quando Deus cria, ele coloca um para ser o líder da família, no caso Adão. Posteriormente, quando Israel começa, enquanto um povo de Deus pequenininho ali, no chamado de Abraão, Abraão era o representante e o líder daquele pequeno povo de Deus, posteriormente Isaac. Na sequência, esse povo de Deus, que eram 70 pessoas e entram no Egito, eles estavam sendo liderados por Jacó. E o que eu quero mostrar aqui é que desde o princípio, não só da criação, mas do princípio da criação do povo de Deus, é plano do Senhor conduzir o seu povo por meio da liderança de homens. A gente nunca vai ver Deus estabelecendo mulheres para governar o seu povo. A história segue 400 anos depois, quando o povo sai do Egito, agora já são milhões de pessoas. Deus agora destaca novamente a liderança masculina e ele levanta Moisés e o envia aos anciãos. Alguém lê para a gente aí lá em Êxodo 4, versículo 29, por favor. Êxodo capítulo 4, versículo 29. Pode entrar. Quem encontrou o texto pode ler, por favor. Êxodo 4, 29. Pode sim, quem encontrou, leia. Preste atenção. Israel, eles já tinham homens que os lideravam, que era a figura dos anciãos. Homens experimentados, a gente vai falar mais disso no decorrer desse curso, que eram reconhecidos pela comunidade como homens capazes, idôneos de conduzir a comunidade. Então, ele coloca Moisés como líder, procura esses anciãos, e esse Moisés é ele quem tem o conhecimento de Deus, e o Senhor lhe entrega a lei para que ele pudesse ensinar a lei a esses líderes e ensinar a lei ao povo. O que eu quero mostrar com esse início aqui é que a liderança humana, ou a liderança de homens sobre o povo de Deus, sobre a criação, a liderança de homens é um princípio da criação estabelecido pelo próprio Senhor. Uma coisa que a gente nota é que, não estou falando só no meio cristão, onde há ajuntamento de pessoas, existe a liderança, existe a necessidade de liderança. Quando uma multidão de pessoas se ajunta e não há liderança, a gente vê anarquia, vira bagunça. Então, a natureza humana, na sua organização, demanda uma liderança, exige ser liderada. E é verdade, sim, meus queridos, que por causa do pecado, a estrutura, o governo, ela pode ser mal executada. A estrutura permanece válida, mas a direção, como a gente aprendeu quando a gente estava estudando cosmovisão, ela pode ser mal executada. Ela pode ser opressora, ela pode ser egoísta, ela pode ser violenta. Mas o fato, como nós aprendemos em cosmovisão, é que o pecado não destrói a estrutura. Governo masculino faz parte da estrutura da criação. E é interessante porque esse povo, então, ele vai para o deserto e ali vai ficar claro que, mesmo Moisés sendo altamente capacitado, havia uma demanda por liderança que ele não conseguia suprir sozinho.
Aí aparece na cena uma pessoa interessante que é Jetro, o sogro de Moisés. E quando a gente lê o texto, aparentemente Jetro era alguém que cria no Senhor, cria no Deus de Israel. Então, ele olha para aquela situação e percebe então que essa lei da natureza de líderes governando o povo estava sendo quebrada. Então ele aconselha Moisés a fazer o quê? A partir de critérios espirituais, escolher líderes dentre o povo para que aquela saúde física, emocional e espiritual, não só de Moisés, mas de todo o povo, pudessem ser preservadas. E aí, a partir de agora, eu quero que a gente observe algumas das características que devem existir naqueles homens que a igreja deve escolher para liderar o povo de Deus. Meus irmãos, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com essa minha tosse. Esse foi até o motivo de eu não ter ido ontem na reunião de oração. Eu estou com um resfriado muito forte e quando eu falo muito a minha garganta irrita. Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Quando a gente olha para... Depois a gente vai olhar um outro texto no Novo Testamento para poder confirmar que essa liderança de homens sobre o povo de Deus, ela é a mesma. Ela, desde o Antigo Testamento e não muda no Novo. Para esse texto aqui que o seu Ederson leu para a gente, em Êxodo, ali no versículo 20, diz que Moisés deveria ensinar a lei de Deus a todos aqueles potenciais líderes para que o povo, para que eles soubessem como conduzir o povo e principalmente o que eles deveriam fazer na condução do povo. É exatamente isso que nós estamos começando hoje na nossa jornada. É uma preparação que vai acrescentar aquilo que vocês já têm, para que vocês saibam o que fazer e como fazer na futura condução do povo de Deus. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente no texto, no versículo 21, nós vamos ali encontrar algumas características que Moisés deveria procurar naqueles homens que iriam governar o povo de Deus. E aqui nós vamos ver que essas características, elas estavam primariamente ligadas não a sucesso social, não a carisma, não ao intelecto, não a eloquência, mas basicamente a questões de caráter, de espiritualidade. A primeira coisa que Moisés recebe instrução de Jetro é que aqueles homens deveriam ser capazes, capacitados. Essa é a primeira qualidade que os homens que iriam governar precisavam ter. Mas que capacidade é essa? Aqui é que eles fossem capacitados pelo ensino da lei de Deus. Por quê? Porque é sobre o fundamento da lei que eles seriam capazes de governar e era através da lei que eles iriam ensinar o povo de Deus. Então, para que alguém pudesse liderar o povo de Deus no Antigo Testamento, era necessário que ele conhecesse a lei do Senhor, ele precisava ter entendido e estar completamente comprometido em aliança com Deus por meio dessa lei. Era necessário que ele conhecesse a história do seu povo, quem era este povo, de onde eles vinham, para onde eles estavam indo e qual era o papel que eles deveriam desenvolver ao servir o povo do Senhor. Esse foi até um dos motivos que eu mandei um pequeno vídeo para que vocês assistissem, e se não conseguiram assistir, assistam, que é um vídeo contando brevemente a história da igreja presbiteriana. Quantos aqui conseguiram assistir o vídeo? Levantem a mão, só para eu ter uma ideia. Ótimo. É um vídeo, inclusive, até comovente de se ver. Como que aqueles irmãos do passado estavam dispostos a entregar a vida e tudo que possuíam para que pudessem juntos, não individualmente, mas juntos, adorar ao Senhor diante do mundo. Então, aqueles que não assistiram, por favor, assistam isso. É fundamental que vocês conheçam a nossa história, que vocês saibam de onde nós viemos, onde nós estamos hoje, para que a gente possa continuar conduzindo essa história para a mesma direção. A segunda característica, meus irmãos, é que aqueles homens precisavam ser tementes a Deus. Basicamente, isso significa que eles não poderiam ser covardes. Eles não poderiam ter medo
dos homens ao ensinar e a aplicar a lei de Deus. Isso significa que para nós hoje essa é uma condição indispensável para a liderança entre o povo do Senhor. Tem alguém com o áudio aberto aí. Eu acho que uma criança falando aí. Isso quer dizer que aqueles homens, eles não poderiam ter medo de cara feia. Eles não poderiam ter medo de ofender com a verdade quem quer que fosse. Ainda que fosse um amigo muito próximo, ainda que fosse um membro da família. E às vezes a gente tem medo, né, de falar a verdade porque a gente não quer arrumar confusão. A gente quer supostamente manter a paz. Mas na igreja, meus irmãos, a gente precisa se lembrar que a paz se estabelece e se sustenta sobre a verdade. E muitas vezes a verdade, ela ofende, ela expõe, mas ela faz isso com um só propósito: curar. Ela faz isso para nos conformar com o Senhor Jesus Cristo e para que o maligno não tenha vantagem no meio do povo de Deus. Então, temer a Deus, dentre outras coisas, nós podemos dizer que é ter a consciência que Deus existe, ou estar consciente disso o tempo todo. Não é simplesmente dizer, não, eu sei que Deus existe, mas é o tempo todo saber que Ele está nos vendo. É reconhecê-lo como soberano. É se colocar completamente debaixo do senhorio dele e submeter-se fielmente à sua palavra, sem se preocupar em agradar a homens. Eu vou repetir isso durante algumas vezes durante esse nosso curso. Pastorear a igreja de Cristo não é trabalhar para atender os interesses da igreja. Pastorear a igreja de Cristo é trabalhar para atender os interesses de Cristo em favor da igreja. Porque muitas vezes, ao longo da história, provou-se que o interesse da igreja, dos homens, nem sempre era o interesse de Cristo. E como líderes, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar pessoas e dizer para elas: esse não é o caminho que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Então nós não podemos temer aos homens, nós precisamos temer a Deus. A outra característica é que eles deveriam ser homens de verdade, ou homens verdadeiros. E eu gosto especialmente dessa expressão nas Escrituras, porque ela vai estabelecer que o padrão da verdadeira masculinidade bíblica é o padrão, a verdadeira masculinidade, o padrão é um padrão bíblico. E isso aqui diz respeito a homens que pregam a verdade, promovem a verdade, mas, sobretudo, vivem a verdade que eles pregam e promovem. Então, ser um homem de verdade é ser um homem que não vive em hipocrisia. Sabe aquela história, aquele velho adágio popular? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Pois é, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos ser homens íntegros, verdadeiros, todo o tempo. Por fim, ele vai dizer que aqueles homens não poderiam ser avarentos, pelo contrário, eles deveriam odiar a avareza. Para liderar o povo de Deus, é necessário que a pessoa não esteja buscando ganho próprio. Ela não esteja buscando um posto para se autopromover diante de outras pessoas. Que ele não vai usar as situações em que ele recebeu autoridade para poder ganhar algo em benefício de si mesmo. Paulo vai falar que algumas pessoas julgam que a piedade é uma fonte de riqueza. E a gente tem visto isso nos nossos dias, com essa miserável, famigerada teologia da prosperidade. São homens avarentos que estão na frente do povo de Deus, trazendo mal para eles mesmos e para o povo do Senhor Jesus. Quando o nosso texto continua aqui, a gente vai perceber que Moisés ele atende então a sugestão de Jetro, ele escolhe homens e coloca esses homens liderando grupos de 10 famílias, de 50 famílias, de 100 e de 1000 famílias, cada um conforme a sua capacidade. Então tudo isso é para mostrar que a liderança masculina
É um princípio estabelecido por Deus na criação e que Deus o confirmou quando ele estabeleceu o seu povo no Antigo Testamento. Quando a gente olha para isso aqui, esses homens capazes, tementes, verdadeiros, não avarentos, que julgue, que ensine, que encoraje, que exorte segundo a palavra, as igrejas, elas encontram esses homens especialmente na figura dos seus pastores. E Deus os estabeleceu para o bem do seu povo. E o que acontece é que, como a gente já viu lá com Moisés, o plano de Deus nunca foi e continua não sendo que um único homem carregue sozinho o fardo da liderança no meio do seu povo. O plano de Deus foi e continua sendo que a igreja reconheça e escolha, segundo a vontade de Deus, homens que irão governá-la. Homens sem medo de outros homens, homens que façam a vontade do Senhor, que não cedam à cobiça, que não sejam hipócritas, homens que estarão sempre buscando o interesse de Cristo para o benefício da igreja. Não é por acaso que quando a gente olha lá para as listas de 1 Timóteo e também de Tito 1, 1 Timóteo 3 e Tito 1, nós vamos olhar ali que as qualificações para diaconia e presbiterato são basicamente as mesmas. O que difere do presbítero para o diácono é que o presbítero precisa ser apto para ensinar. Essa é a distinção básica entre as duas funções. Então, terminando com esse primeiro texto, o que eu quero dizer é que para homens liderar a igreja de Cristo, é necessário que seja feito, primeiramente, por estes homens que almejam isso, um sério autoexame para nós vermos se nós somos doutrinariamente capazes. E uma coisa eu posso garantir, que ao final deste curso, vocês serão minimamente capazes para poder fazer isso. Nós precisamos examinar se nós tememos a Deus, se nós temos sido verdadeiros na nossa vida, em conformidade com as coisas que nós pregamos. E se nós não temos sido avarentos para com Deus, buscando viver somente para nós mesmos, segundo os nossos interesses. Até aqui, alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Então vamos continuar lá então. Agora nós vamos ler um outro texto no Novo Testamento. E esse texto ele só vai ratificar aquilo que nós já vimos que foi estabelecido no Antigo. E aí eu vou pedir para alguém abrir a palavra de Deus agora para mim. Vou pedir para o Flávio fazer isso. Lá em Efésios, Flávio, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. Assim que ler, assim que encontrar, pode ler. Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. Amém.
Como eu mencionei agora há pouco, esse texto, então, ele vai completar aqueles princípios que nós vimos lá em Êxodo, com algumas outras coisas. Primeiro, que o exercício de serviço na igreja não é uma questão de mera capacitação humana, recebida simplesmente pelo aprendizado. Em Êxodo, Moisés deveria escolher e ensinar homens, capacitá-los a julgar em conformidade com a lei do Senhor. Era um exercício espiritual, era um aprendizado espiritual. O coração daquela pessoa precisava ser convertido ao Deus da lei. Mas aqui nós descobrimos que essa capacitação ela é um dom de Deus. Isso não significa, é claro, que por ser um dom não possa ser desenvolvido, não possa ser aperfeiçoado. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo aqui, conforme nós acabamos de ler em Efésios 4, é que servir na igreja como um oficial, como alguém que serve ao povo de Deus para edificá-lo, é um dom dado pelo Espírito Santo. A hora que Paulo vai dizer ali para nós, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E essa graça aqui não é a graça da justificação, não é a graça salvífica. Por quê? Porque a graça da justificação, da salvação, ela não é dada proporcionalmente. Não tem alguém que é 50% salvo, tem alguém que é mais salvo e outro é menos salvo. A graça da salvação ela é incondicional. A graça que ele está falando aqui é a graça do serviço. Servir na igreja é uma graça que requer receber de Deus dom. Isso significa, meus irmãos, que como homens, nós recebemos de Deus presentes, que é isso, esse é o significado da palavra grega para dom. Nós recebemos presentes para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Homens que lideram a igreja, especialmente através do ensino, são presentes de Deus para a igreja. No versículo 8 desse texto aqui, que o Flávio leu, Paulo ele está citando o Salmo 68, lá no versículo 18. E ali ele diz que Jesus Cristo concedeu dons, presentes a cada um de nós. Preste atenção na ênfase de Paulo. A cada um de nós. O que Paulo está dizendo com isso? Que dentro da igreja não tem membro inútil. Não tem filho ou filha inútil. Todos os membros da igreja foram chamados para contribuir de alguma forma. Alguns dons, eles são notórios, todo mundo percebe. Por exemplo, aquele que ensina. Toda a igreja olha e diz, nossa, fulano foi capacitado por Deus para isso. Mas às vezes, há aquela irmã que passa, às vezes, hora por dia intercedendo em benefício da igreja. Esse é um dom, um irmão que faça isso. Esse é um dom que não é público. Às vezes, a liderança da igreja sabe, mas essa irmã está contribuindo com o dom da intercessão, o dom de clamar a Deus. Há aquele que tem o dom da liberalidade, que doa, assim, muito mais do que aquilo que é demandado pelas escrituras, por assim dizer, que é o dízimo. Sempre que surge uma necessidade, ele faz. O fato, meus irmãos, é que não importa se esse é um dom publicamente notado ou se ele é um dom com pouco conhecimento público, o que eu quero dizer é que não existe na igreja ninguém que não tenha recebido um dom para contribuir para a edificação do corpo. Olha para vocês verem, lá no versículo 4, deixa claro para que é que Deus deu esses dons, para que é que Cristo, versículo 12, para que é que Cristo deu esses dons. Não é para autopromoção, mas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para que o santo que recebeu o dom possa desempenhar o seu serviço, ele recebeu um dom, e para que aperfeiçoando os outros santos, eles também possam desenvolver o serviço deles. Para quê? Para juntos trabalharmos para a edificação do corpo de Cristo, até que a gente chegue à plena unidade da fé
no pleno conhecimento de Cristo. Aqui a plena unidade da fé está falando de doutrina. Nós ensinamos segundo a doutrina apostólica para que a gente tenha uma somente teológica e então a gente cresça em maturidade, nos conformando com algumas verdades que a Bíblia nos ensina a respeito de quem Cristo é, do que ele faz, do que ele exige de nós agora. O que Paulo está dizendo é que nós recebemos dons e servimos os outros até que nós tenhamos um só entendimento da nossa fé. Se na igreja, meus irmãos, cada um pensa de uma forma, essa igreja vai ser fraca. Já pensou? Pense numa igreja que lá dentro tem uma miscelânea de gente. Tem pentecostal, tem neopentecostal, tem crente reformado. Um pensa de um jeito, um crê na eleição, o outro crê no livre-arbítrio. Vocês acham que essa igreja ela vai ser forte? Você acha que quando aí chega lá num domingo, eu prego sobre a eleição. Aí no outro domingo, sobre outra pessoa lá, vai pregar sobre o livre-arbítrio. Será que essa igreja vai ser unida? Será que essa igreja vai ter unidade na sua fé? É claro que não. Isso vai fazer dessa igreja espiritualmente forte ou ser uma igreja espiritualmente fraca? É claro que é fraca. Então, a sã doutrina é fundamental nesse processo de liderar o povo. Tanto aqueles que vão ensinar, mas como aqueles que, por exemplo, vão ser oficiais, como diáconos. Eles precisam conhecer isso. Então, Paulo ele continua explicando aqui para a gente que Cristo deu homens com dons da palavra à igreja para nós chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ele nos deu homens com capacidade de ensinar, para que a igreja tenha uma só fé, uma unidade de fé em Cristo, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados e levados de um lado para o outro por toda sorte de doutrina. Então, doutrina é o fundamento da saúde da igreja, doutrina é o fundamento do amadurecimento da igreja, doutrina é o fundamento para o crescimento saudável da igreja. Meus irmãos, isso que acontece hoje, de tantos crentes andando atrás de homens e de tanta sorte de doutrina e novidade, sendo inconstantes, instáveis, a gente vai perceber que não é algo novo. Paulo já estava lidando com isso no começo da igreja. Lá no começo da igreja já tinha gente tentando perverter a verdade apostólica. E mais, quando a gente olha para um texto como esse, um dos motivos para isso acontecer é a fragilidade na liderança. É o fato de muitos líderes na igreja não possuírem verdadeiramente os dons da palavra para governar a sua vida e o povo de Deus em conformidade com os desígnios de Cristo. É por isso que eu digo que escolher uma igreja é escolher uma interpretação bíblica. É escolher uma interpretação teológica das Escrituras. Se nós vamos escolher uma igreja, se algum dia vocês precisarem sair daqui e procurar uma outra igreja em uma outra cidade, meus irmãos, o fundamento é a fiel pregação da palavra. Porque homens recebem dons da palavra para levar a igreja à maturidade espiritual. Onde não há sã doutrina, jamais haverá uma igreja saudável, porque ela nunca vai ser madura. Então, o que eu espero ter conseguido demonstrar com esses dois textos, tanto de Êxodo quanto de Efésios, é que a saúde espiritual da igreja, ela depende do correto exercício da liderança. Liderança exercida por homens vocacionados, chamados por Deus, que receberam o dom para poder servir a igreja para a edificação dela e conformá-la com o Senhor Jesus Cristo. A saúde da igreja, meus irmãos, depende não só dos dons, mas depende de nós usarmos estes dons.
É por isso que os homens da igreja precisam se levantar e dizer, pastor, presbítero, liderança, onde é que eu posso servir? Onde é que eu posso pôr o meu dom a serviço dos meus irmãos? A saúde da igreja depende dos homens usarem os dons que Deus lhes concedeu para que eles possam servir aos seus irmãos. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos caminhar para o finalzinho dessa nossa primeira aula. E aqui nós vamos. Eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos aqui. E então, apresentar para vocês alguns daqueles que são alguns objetivos que eu tenho para nós neste curso, falar rapidamente do planejamento e talvez, e aí no finalzinho, falar de algumas poucas atividades que vocês vão ter que fazer no decorrer deste curso. Então, vamos recapitular brevemente o que a gente viu até aqui. Primeiro, a igreja, como qualquer outra associação humana, precisa de liderança. A liderança masculina é um princípio que foi estabelecido por Deus na criação. Não é uma coisa inventada pela igreja. É um princípio estabelecido por Deus na criação. E por ser um ajuntamento humano, a igreja também precisa de líderes que a governem. A igreja recebe do Senhor homens capacitados para poder liderá-la. Foi o que a gente viu lá em Êxodo, foi o que a gente viu em Efésios 4. E a liderança masculina, meus queridos, é um preceito bíblico para conduzir a família, para conduzir a igreja, para conduzir a sociedade. É lógico, o pecado traz corrupções. Há circunstâncias que, por causa da covardia de homens, algumas mulheres vão ter que assumir a liderança para que, usando um termo popular, aquele lugar não se torne um pardieiro, uma bagunça. Mas esse não é o padrão estabelecido pelo Senhor. Onde uma mulher precisa liderar, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade, é porque ali há um gritante ato de rebelião contra o propósito estabelecido por Deus para a liderança da humanidade. A outra coisa que nós vimos é que a capacitação, ela, para o serviço, e aqui eu estou falando especificamente na igreja, ela pode ser, a habilidade para o serviço, ela pode ser inata. Algo que você olha e fala assim, cara, eu consigo fazer isso com muita facilidade. Mas ela também pode ser, desculpa, ela pode ser desenvolvida. Então, assim, se há um desejo de fazer alguma coisa, muito provavelmente há uma inclinação do próprio Espírito te chamando para fazer aquilo. Então a igreja você vai ter a oportunidade de desenvolver aquela habilidade. Mas às vezes, meus irmãos, a capacidade ela acaba sendo descoberta. Às vezes surge uma necessidade de trabalho na igreja e você começa a fazer algo que você nunca pensou que iria fazer. E de repente você descobre que você tem habilidade para fazer aquilo. Às vezes alguém precisa de última hora dar uma aula de escola bíblica dominical. Por exemplo, eu falei aqui ontem, eu não consegui ir na reunião de oração. Eu fiquei aqui guardando repouso, tentando preservar a minha voz, fazendo gargarejo. Mas quando foi dando por volta ali das 5 e pouco, eu vi que eu não ia conseguir. Minha garganta estava doendo muito, estava com gosto de sangue. Aí eu virei para o Davi, o meu filho, e falei assim, meu filho, isso porque eu já ensinei para ele muito o breve catecismo, para os meus filhos todos. Falei assim, olha, eu vou te pedir para você se preparar aqui nessas próximas 2 horas para você compartilhar a devocional, que normalmente é pequenininho, né? São 10 minutos, 15 minutos. Ele pegou e fez. E eu já vi meu filho ensinando outras vezes. Então você percebe que de uma situação inesperada se descobre que é um dom para ensino. Então os dons eles são inatos, eles podem ser desenvolvidos e devem ser desenvolvidos. Mas eles também podem ser descobertos. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é isso. É sempre um dom dado por Deus. É sempre um presente do Espírito.
Agora, quais são os objetivos de Deus para a liderança da igreja? Quais são os meus objetivos para este curso em relação a cada um de vocês? Primeiro, promover homens preparados, e aqui, meus irmãos, ouçam isso, não só preparados, dispostos e comprometidos a servir o Senhor na igreja. Então, esse curso vai nos preparar, mas o comprometimento depende de cada um de vocês. E uma coisa que é necessário que todos nós avaliemos é se o momento em que nós estamos vivendo nos permite servir a igreja naquilo que o nosso coração almeja. Ah, então eu quero servir a igreja na diaconia. Mas eu trabalho e eu raramente vou estar na igreja no domingo. Então será que eu estou no momento da minha vida que eu posso, de fato, honrar o juramento de fidelidade ao ministério diaconal que eu irei fazer diante da igreja? Então é necessário que haja essas duas coisas: preparação e comprometimento em servir a Cristo. E esse comprometimento envolve uma avaliação sincera se o momento da minha vida me permite fazer isso. Um outro objetivo deste curso, e é o de Deus para os homens dele, é promover a descoberta e também o desenvolvimento dos dons concedidos pelo Senhor aos homens. Por exemplo, o Felipe, eu sei que ele tem a habilidade para ensinar. Ele já fez isso outras vezes na nossa igreja. O seu Levi é fantástico e notório ver a disposição dele em servir. Ele está sempre pronto, é um dos primeiros a se dispor para poder fazer as coisas que precisa. A gente tem visto isso também se manifestando e se desenvolvendo com muita força na vida do Stephenson, na vida do Lucas. Mas então é necessário isso, que ele se descubra, mas é necessário que se desenvolva. Dons precisam ser desenvolvidos. E um último objetivo é promover, por ocasião do fim desse curso, a eleição de novos presbíteros e novos diáconos, para que nós possamos trabalhar juntos para a organização da nossa igreja. Meus queridos, vou falar algo aqui, e não falo em tom de maledicência, não falo em tom de fofoca. Os nossos irmãos, o Ronailton e o Léo, eles não estão aqui, os presbíteros, mas uma das coisas que eu tenho conversado com eles é que o momento da vida em que eles estão, e eles concordam com isso, os impede de cumprir o exercício do presbiterato. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós estamos trabalhando nesse curso para, no final, promovermos também novos presbíteros para a igreja. Homens que possam ajudar no pastoreio da igreja. A gente vai falar muito aqui sobre a função do presbítero e eu vou dar um trecho de um livro que eu tenho aqui para vocês lerem, então, para que vocês entendam a função do presbítero também. Então, esses são os nossos objetivos. Preparar homens dispostos, capazes, comprometidos para o serviço, ajudá-los a descobrir e desenvolver as suas habilidades e promover, no final, uma eleição de presbíteros e diáconos para que a nossa igreja possa ser organizada de forma saudável. Como que vai ser o nosso planejamento? Como que funciona esse curso? Só recapitulando o que a gente já disse, os nossos encontros vão ser quinzenais, eles vão ser online e em alguns outros momentos as nossas interações, a nossa conversa aqui vai ser mais interativa. Vão ter um momento que vocês vão ter que apresentar alguns trabalhos de vocês, vai ter um momento que nós vamos estudar a confissão de fé, então vocês vão ter que ler a confissão, e aí nós vamos gastar uma aula vai ser quase só para poder esclarecer dúvidas. Então vocês vão ler a confissão, anotar as suas perguntas, e a gente vai conversar sobre a confissão aqui na nossa aula. A gente vai fazer a mesma coisa com o manual da Igreja Presbiteriana, que inclusive eu mandei lá no grupo para vocês. No domingo, me lembrem de entregar para vocês, os que ainda não têm, um exemplar dos nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Por quê? Porque vocês também vocês vão precisar ler o Catecismo, a Confissão de Fé de Westminster, para que a gente possa discutir nas nossas reuniões, tá bom? O que mais que faz parte do nosso planejamento? A leitura de alguns materiais que eu vou mandar para vocês, mas vai ser bem pouco material extra.
E nós vamos estar desenvolvendo atividades de serviço na igreja. O que eu quero dizer com isso? Vocês já têm percebido que, por exemplo, o seu Ederson, o Flávio, eles têm conduzido a liturgia na nossa igreja, justamente para dar à igreja a oportunidade de avaliar se esses homens têm as habilidades necessárias, os requisitos exigidos pelas Escrituras, para que possam ser oficiais da igreja. Mas eu também espero fazer isso em relação a outros irmãos, alguns de vocês, em relação à diaconia. Hoje nós precisamos desesperadamente, assim como de presbíteros, de diáconos, para ajudar os nossos irmãos, para que a gente tenha uma escala mais saudável, fique mais leve para todos os irmãos. Então vai ser muito importante. E aí, durante esse nosso curso, nós vamos estar aí fazendo uma organização, vendo aqueles que estão disponíveis, para que possam estar fazendo isso em caráter experimental. Para identificar, como eu falei aqui, descobrir dons e desenvolvê-los à luz da graça de Deus. Ah, no nosso curso a gente vai ver um monte de coisa. A gente vai estudar mais profundamente sobre liderança masculina na igreja, sobre a liderança masculina na família. Nós vamos aprender sobre os ofícios da igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o presbiterato, sobre o diaconato. Nós vamos aprender sobre o ensino na oração, o ensino na liturgia. Nós vamos aprender, vocês vão aprender a fazer isso, vocês vão preparar um pequeno estudo, um esboço de um devocional, de um sermão, e aí vocês vão compartilhar brevemente isso aqui com a gente também. E nós vamos estudar um pouco a nossa confissão e nós vamos estudar coisas importantes do manual da Igreja Presbiteriana, da nossa Constituição. Ah, basicamente é isso que nós vamos fazer. Para alguns irmãos, aqueles que estiverem dispostos e disponíveis, eu vou convidar para que eventualmente esteja me acompanhando em visitas pastorais, em alguma circunstância que precisa ir visitar um irmão enfermo ou alguma coisa assim também. Visitar irmãos que precisem de instrução. Mas basicamente o nosso curso vai ser assim. Essa vai ser a dinâmica do nosso curso. Tranquilo? Meus irmãos, bom, por hoje é só. Por hoje é isso que nós temos aqui para o nosso curso. Diante disso, do que foi exposto, do que foi dito, alguém tem algum comentário que queira fazer, alguma pergunta, algum acréscimo para enriquecer essa nossa discussão aqui? Não? Se não, eu quero dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu rogo ao Senhor para que vocês perseverem até o fim, não esmureçam, saibam que no Senhor é grande o galardão de cada um daqueles que perseveram no serviço e que o nosso serviço no Senhor não é vão. Há recompensa em Cristo para a nossa obra. E a nossa obra não acaba quando nós partimos deste mundo. Seus frutos hão de nos acompanhar pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Vamos encerrar por aqui. Eu vou pedir ao diácono Lucas para poder. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma bugada na tela aqui, eu falei assim, vai cair. Vou pedir ao Lucas para poder orar ao Senhor, nos conduzir em oração, dando graças por esse tempo e rogando a Deus o favor dele para a continuação deste nosso curso.
Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bendito seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Aqueles que entraram depois e eu não saudei no princípio, eu saldo vocês agora. Que o Senhor os abençoe. Eu tô vendo ali o rosto do Johnny ali pela primeira vez. Uai, ô Flávio, nós estamos com um problema aqui, ué. Vocês vão tudo tirando barba. Nós vamos ter que tirar a barba também, ué. Tá doido? Tá vendo aí, Lucas? Ah, tá lá o Fabiano sem barba. Ah, o Johnny sem barba. Tá doido? Eu, já, eu, eu não posso tirar a barba, não. Eu já não tem nada aqui. Se eu tirar aqui, vai ficar feio demais. Ah, não, cara. Não, não, a Josi, ela não gostava de barba, não. E depois que eu deixei a barba crescer, aí uma vez eu tirei. Ah lá, não, meu filho. Não tira mais, não. Em outras palavras, você tava menos feio com barba? Pois é, rapaz. E só fica os pedaços aqui. Mas tá bom, meus irmãos. Vão em. Ah, é bem isso, viu, rapaz? Mas tá bom, meus irmãos. Vão em paz, tenham uma boa noite de descanso. E se Deus nos permitir, daqui 15 dias a gente se encontra de novo, tá bom? E aí, as instruções que forem necessárias, eu vou deixando ali no grupo ali, a gente vai conversando ali. Ô, Felipe, você tá falando aí, mas eu acho que o seu áudio tá fechado, Felipe. Ah, não, então tá bom. Alguém chamou? Ah, tá. Ah, não. Obrigado, gente. Obrigado. Fez 11 anos de vida. O Samuel, eu não sei quantos de vocês sabem, a maioria acredita que sim. O Samuel é um milagre de Deus para nós, né? Quando o Samuel ele tinha 4 anos de idade, no Natal de 2018, isso, Natal de 2018, eu levei ele, internei ele e poucas horas depois de internado, ele deu um choque séptico, ele deu uma parada cardiovascular e ele precisou ser reanimado. Aí o médico, depois de algumas horas, chegou perto de mim e disse que ele, que era humanamente possível fazer, já tinha sido feito e que a gente precisava esperar as horas. Em outras palavras, que ele está falando comigo, olha, ele pode não resistir às próximas horas. E ele passou 10 dias na UTI. E pela graça do Senhor, a vida dele foi preservada e não permaneceu, não ficou nenhuma sequela, apesar da gravidade da infecção que ele teve. Então, ver o meu filho crescendo traz uma imensa alegria pela bondade de Deus para conosco. Inclusive, deixa eu dar para vocês um motivo de oração. No grupo dos pastores do PMC que eu faço parte, tem um irmão compartilhando lá, um pastor, eu acho que é um membro da família dele. Eles estão com uma filhinha de 2 anos e meio internada desde 4 de abril, em estado gravíssimo, porque ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. O nome dela é Maria Eduarda, é conhecida como Duda. Então, quando vocês se lembrarem, intercedam por essa causa diante do Senhor, para que o Senhor conforte o coração dos pais, mas que o Senhor interaja, intervenha nessa situação e, por misericórdia e poder, restaure a saúde da Duda. Amém, meus irmãos. Vão em paz, então. Um abraço para todos. Mande um abraço para todo mundo em casa aí. A gente se vê esse final de semana, se Deus assim nos permitir. Até mais. Tchau, tchau.